Bom, na primeira parte da aula eu fiz um breve plano de voo aqui do que é essa aula, né? Quais são os 3 assuntos que nós vamos tratar. E o primeiro deles é o das licitações com financiamento estrangeiro, né? Esse assunto vai ser também subdividido em alguns temas aqui específicos. E o primeiro tópico a respeito das licitações com financiamento estrangeiro é, afinal de contas, qual é a base normativa das licitações com financiamento internacional e quais são os requisitos que a lei de licitações, a lei 14.133, estabelece para que possa ser cabível uma licitação com financiamento estrangeiro. Esse é o primeiro ponto, então, relacionado àquele primeiro assunto da aula. Bom, qual é a base normativa das licitações com financiamento estrangeiro? Pode ser basicamente 2, né? Existem os acordos internacionais, que são tratados, convenções, outros tipos de documentos que o Brasil seja signatário, e num acordo internacional o Brasil pode se comprometer com outros entes, outros países, a aplicar regras específicas de licitações, né? Quando o Brasil é signatário de um acordo internacional, esse acordo depois é internalizado no direito brasileiro, existe todo um controle por parte do Congresso e um controle inclusive da constitucionalidade desses tratados que são celebrados pelo Brasil e depois eles são internalizados com força de lei. Então, a primeira base normativa para licitações com financiamento estrangeiro é a celebração de acordos internacionais pelo Brasil. Isso é muito menos comum do que a segunda base normativa, que é a das regras editadas por organismos internacionais de que o Brasil faça parte. Antes, a Lei 8.666 previa isso no artigo 42, parágrafo 5º, e agora a Lei 14.133 prevê a possibilidade de aplicar regulamentos de licitações de organismos internacionais no artigo 1º, parágrafo 3º. Como é que funciona isso? O Brasil é integrante de alguns organismos internacionais, como, por exemplo, o Banco Mundial ou o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Na condição de integrante desses organismos, o Brasil pode receber recursos que são financiados ou doados mesmo por essas instituições e diversas outras. Quando uma instituição dessas faz a doação ou empréstimo de recursos para a administração pública brasileira, e aqui eu me refiro tanto no plano federal quanto estadual ou municipal, a administração pública brasileira celebra um contrato de doação de empréstimo e esse contrato vai normalmente prever que um organismo internacional exige que a licitação realizada para o emprego daqueles recursos seja realizada com base nas regras do organismo internacional e não com base na legislação nacional. Então isso é muito comum, isso acontece em muitos países e no Brasil é exatamente essa sistemática que agora tem uma previsão expressa no artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 14.133. Então funciona assim, o governo brasileiro que estiver interessado em obter uma doação ou um empréstimo, procura uma dessas instituições, né, e diversas outras existem, e celebra um contrato de doação ou um contrato de mútuo, né, um contrato de empréstimo. Normalmente, então, elas vão, né, essas instituições vão exigir que a licitação seja realizada de acordo com as regras da instituição e elas vão colocar isso no contrato de mútuo ou no contrato de doação. Nesse contrato, a administração pública brasileira vai ter a condição de mutuária, né? Eu estou falando aqui muito mais em situações de empréstimo, que são muito mais frequentes do que doações, então a administração pública brasileira vai figurar como mutuária do contrato e o organismo internacional vai ser o mutuante, vai ser aquele que empresta os recursos para a administração brasileira. A administração brasileira vai poder fazer a licitação para a contratação de alguma obra, algum serviço que tenha sido previamente acertado já com o organismo internacional. E normalmente esse financiamento é destinado a obras e serviços de interesse social, por exemplo, urbanização de favelas ou melhoria no transporte coletivo urbano. São questões que esses bancos de fomento internacional desejam fomentar em países que precisem desenvolver essas estruturas, né? Isso melhora a qualidade de vida das pessoas e, portanto, esse é o fundamento para que haja o mútuo desses valores. A administração pública brasileira, então, faz a licitação, define um licitante que vai ser o contratado, né, um procedimento concorrencial aplicando as regras do organismo internacional, e a partir dali a administração vai fazer os pagamentos
para aquele contratado, utilizando justamente os recursos que foram emprestados pelo Banco Internacional. Em algum momento, depois da contratação, a administração pública brasileira vai ter que devolver esses recursos para o organismo internacional. Afinal, o contrato de mútuo pode ser uma doação, mas é muito mais frequente que seja um empréstimo. E essa devolução normalmente vai ser a taxas menores do que se encontra no mercado, condições mais vantajosas. E normalmente essa é a sistemática geral de como funcionam as contratações com recursos estrangeiros. Os principais organismos internacionais que fazem esse tipo de coisa no Brasil são o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Existem diversos outros, mas esses são sem dúvida nenhuma os que empregam mais recursos em doações ou empréstimos no Brasil. Acho que vale a pena então a gente falar muito rapidamente o que são cada um desses bancos. O Banco Mundial ele foi criado em 1944 na Convenção de Bretton Woods, que é uma convenção que reuniu diversos países, algumas dezenas de países, inclusive o Brasil foi signatário dessa convenção. Essa convenção criou o Banco Mundial e criou também o FMI, Fundo Monetário Internacional. Quando a gente fala em Banco Mundial, aqui é preciso fazer esse esclarecimento terminológico. Na verdade, o Banco Mundial não é ele propriamente que faz o empréstimo. O Banco Mundial é um conglomerado de instituições, né? E os empréstimos no Brasil normalmente são feitos por um veículo específico que integra o Banco Mundial, que é o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, que é o BIRD. Então o BIRD é aquele que faz normalmente os investimentos, né, os empréstimos para administrações públicas brasileiras. Mas além do BIRD, outros 4 organismos integram o conglomerado que é o Banco Mundial. Existe a Agência Internacional de Desenvolvimento, que é a AID, normalmente voltados a países mais pobres. Existe a Corporação Financeira Internacional, que é o IFC, que realiza financiamentos privados e outros tipos de situações similares, e também a Agência Multilateral de Garantia de Investimentos, que é a MIGA, e o Centro Internacional de Solução de Controvérsias sobre Investimentos, que é o ICSID. Esses 5 organismos é que compõem o Banco Mundial. Para facilidade de referência, é comum que as pessoas utilizem o termo Banco Mundial ao tratar, por exemplo, de um financiamento realizado pelo BIRD, mas tecnicamente é um financiamento realizado pelo BIRD que integra o Banco Mundial. Não é errado falar em Banco Mundial, mas acho que é interessante fazer essa precisão terminológica aqui um pouco mais detalhada. E além do Banco Mundial, nós temos aqui, com uma atuação bastante significativa no Brasil, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o BID. O BID foi criado em 1959, voltado ao desenvolvimento da América Latina e dos países do Caribe. No início eram alguns países e o número de integrantes do BID foi aumentando. Hoje são 28 membros regionais, ou seja, 28 membros do continente americano e mais 20 membros não regionais, que são países de fora do continente americano. O Brasil é um dos integrantes do BID e tem a sua cota à parte no BID e participa, portanto, daquela instituição. Então, Banco Mundial e BID são as instituições que têm maior participação em financiamentos estrangeiros no Brasil, especialmente voltados a licitações públicas. Bom, esses são os principais organismos e a lei de licitações hoje estabelece com um detalhamento um pouco maior do que a legislação anterior quais são os requisitos que precisam ser aplicados para que seja possível realizar uma licitação com financiamento estrangeiro. Basicamente, esses requisitos estão no parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 14.133. E eu vou passar por eles aqui, simplesmente lendo o dispositivo, mas depois a gente vai esmiuçar cada um deles. O primeiro deles é que as condições decorrentes de acordos internacionais sejam aprovadas pelo Congresso Nacional e ratificadas pelo Presidente da República. E depois que as condições peculiares à seleção e à contratação constantes de normas e procedimentos das agências e dos organismos internacionais podem ser aplicados desde que sejam exigidas para a obtenção de empréstimo ou doação. Esse é o primeiro ponto. Depois, elas não podem conflitar com os princípios constitucionais em vigor. E, em terceiro lugar, elas precisam ser indicadas no respectivo contrato de empréstimo ou doação, precisam ter um objeto, por objeto, né, um parecer favorável do órgão jurídico do contratante, né, e
e tudo isso previamente à celebração do contrato. Havia ainda um outro requisito que acabou sendo vetado na redação final da lei. A gente vai passar agora então a detalhar cada um desses requisitos e trazendo aqui alguns problemas e casos práticos que já foram resolvidos, normalmente à luz da Lei 8666, mas aqui a nova Lei de Licitações não inovou tanto, ela tem alguns critérios novos, mas basicamente muito do que se produziu à luz da Lei 8666 continua sendo aplicável à luz da Lei 14.183. Bom, o primeiro requisito, então, para a aplicação das regras editadas por organismos internacionais é que isso seja uma imposição do organismo internacional para o empréstimo ou doação, ou seja, o organismo internacional ele tem que efetivamente impor a aplicação do seu regulamento. Não pode ser uma preferência, não pode ser simplesmente uma omissão dele, é necessário que a administração pública, ao realizar uma licitação com base nas regras, por exemplo, do Banco Mundial, ela tem que demonstrar que o Banco Mundial exigiu que as suas regras fossem aplicadas e não a legislação nacional. Então é necessário que haja uma imposição efetivamente pelo ente financiador. Muitos doutrinadores apontam isso como quase que uma ofensa à soberania nacional, como se o Brasil estivesse abrindo mão da sua soberania ao aplicar as regras de um organismo internacional. Eu não vejo dessa forma, eu vejo que a legislação brasileira permitiu essa possibilidade, deu essa abertura para que o administrador público tome essa decisão, e o administrador público, justamente com base na previsão legal expressa, faz aí sim um contrato com o organismo internacional que pode prever como imposição a aplicação das suas regras. É evidente que ao trazer recursos estrangeiros para aplicação no Brasil, isso é interessante para o governo brasileiro, interessante para o país, e portanto não é abrir mão da soberania, mas é aplicar um dispositivo que permite uma abertura justamente para viabilizar financiamentos internacionais. Então, o primeiro ponto é esse, tem que ser uma imposição do organismo internacional. E, obviamente, vai caber à administração pública demonstrar que houve essa imposição. Ela não pode simplesmente deduzir que seria uma imposição e, a partir dali, aplicar a regra de um organismo internacional. Ela precisa demonstrar que, efetivamente, o organismo internacional impõe a aplicação das suas regras. Normalmente, isso vai ser muito fácil, porque as regras internas, por exemplo, do Banco Mundial e do BID, já estabelecem que eles só vão financiar contratações em determinados países se essas contratações forem derivadas de licitações de acordo com as suas regras. Então, a prova disso costuma ser muito fácil, não é um requisito que traga grandes discussões, mas é necessário que o administrador que aplique esse dispositivo tenha esse cuidado de caracterizar muito bem que foi uma imposição do organismo internacional. O segundo critério para a validade da aplicação dos regulamentos dos organismos internacionais é que haja efetivamente uma origem estrangeira dos recursos. Ou seja, para que haja a aplicação, por exemplo, da norma do Banco Mundial ou do BID, é necessário que os recursos utilizados na contratação efetivamente venham do exterior, sejam recursos externos ao Brasil e não recursos da administração pública brasileira que eventualmente estejam sendo intermediados pelo órgão. E aqui existem duas questões que já geraram alguma polêmica. A primeira delas diz respeito ao cost sharing, né, ou seja, contratações em que, por exemplo, 80% dos recursos vêm do Banco Mundial e 20% são recursos nacionais da própria administração pública contratante ou obtidos, por exemplo, junto à União, por parte de um município ou de um estado. Ou seja, existem várias situações em que apenas um percentual, normalmente relevante, mas um percentual dos recursos vem de um organismo internacional e o restante são recursos nacionais. Nessas contratações caberia a aplicação dos regulamentos do Banco Mundial e do BID, por exemplo? E a resposta é sim, cabe, né? Porque normalmente esses organismos fazem empréstimos que são parciais, né? A sistemática que eles costumam aplicar é justamente do cost sharing, ou seja, muito dificilmente eles vão financiar a integralidade de um contrato. Eles vão financiar uma parte porque eles entendem que assim a contratação acaba sendo mais efetiva, existe até uma questão de distribuição de incentivos, enfim. Então, por diversos motivos, esses organismos costumam financiar uma parte relevante, mas uma parte dos contratos. Se nós interpretássemos a legislação brasileira como sendo
a exigência de que 100% dos recursos fossem de origem estrangeira, praticamente essas situações estariam inviabilizadas. Mas não é só isso, o fato é que a legislação exige que os recursos venham de origem estrangeira, mas não fala que é a integralidade dos recursos. Então, me parece que o cost sharing é cabível, sim, e que pode justificar, ou justifica, na prática, a aplicação de regras de organismos internacionais. E o segundo ponto, ainda a respeito da origem estrangeira dos recursos, diz respeito à questão da intermediação. Foi muito comum, muito mais comum no passado, mas ainda existem, situações em que a administração pública brasileira, apesar de ter um organismo internacional contratado e que está intermediando recursos, ela, na verdade, está utilizando recursos nacionais para uma contratação. Isso acontece em algumas situações. A administração pública brasileira repassa recursos, né, para de um modo específico, e um organismo internacional, o PNUD, por exemplo, que integra as Nações Unidas, faz esse trabalho de intermediação, né, e não é só isso, evidentemente, ele faz todo um trabalho técnico muito apurado, mas normalmente as contratações que envolvem o PNUD são contratações com recursos nacionais e não com recursos estrangeiros. Nesse tipo de situação, entendo, né, e o TCU já fixou esse entendimento também, que não cabe a aplicação de regras do organismo internacional. O que cabe é a aplicação da legislação brasileira. No caso específico do PNUD, há muito tempo, o TCU inclusive fixou esse entendimento, e a solução que foi adotada foi a edição de um manual de convergência de normas licitatórias, de forma que as regras do PNUD para contratações acabavam praticamente repetindo as regras da então Lei 8666 de 93. Mas o fato é esse, havendo uma mera intermediação de recursos, não se aplicam as regras do organismo internacional. Elas só vão se aplicar quando os recursos são efetivamente de origem estrangeira e respondam por pelo menos uma parte da contratação. O terceiro requisito que precisa ser observado é o de não conflitar com princípios constitucionais em vigor. Ou seja, se um organismo internacional estabelecesse regras que contrariam premissas básicas da legislação brasileira, por exemplo, contrariam princípios de isonomia, de tratamento igualitário, de julgamento objetivo e por aí vai, seriam regras incompatíveis com a Constituição brasileira, e nessas situações a administração pública não vai poder aplicar regras desses organismos. Então é necessário que as regras do organismo internacional financiador, muito embora possam ser absolutamente diferentes da legislação brasileira, elas terão que ser compatíveis com a Constituição brasileira, com os princípios constitucionais que tratam das licitações. Não vai se admitir, por exemplo, tratamentos diferenciados sem um critério justo, não se admitem julgamentos com base em critérios subjetivos, porque tudo isso seria contrário à Constituição brasileira, o que reforça, inclusive, aquilo que eu falei, que a aplicação de regras internacionais não é abrir mão da soberania, é apenas a aplicação de procedimentos diferentes, mas sempre visando o melhor resultado para a própria administração pública brasileira. Então, a Lei 8666 falava apenas em inadmissão dessas regras quando elas não fossem compatíveis com o princípio do julgamento objetivo. Hoje a Lei 14.133 é mais abrangente, ela fala em não conflitar com os princípios constitucionais em vigor, né, de forma muito mais ampla, não apenas o princípio de julgamento objetivo, mas os princípios gerais que regem as licitações públicas e que estão na Constituição Federal. Tudo isso por quê? Porque normalmente essas contratações decorrem de empréstimos, não são doações feitas pelo Banco Mundial, pelo BID ou por qualquer outra instituição. São recursos que a administração pública está recebendo, vai empregar numa contratação específica, mas depois ela vai ter que devolver para o organismo internacional. Então, seria totalmente equivocado fazer licitações com base em critérios subjetivos, sem observar isonomia, igualdade, porque isso resultaria possivelmente numa contratação equivocada, uma contratação direcionada, e depois, né, isso geraria custos adicionais que em algum momento a própria administração pública vai ter que devolver para o organismo internacional. Então, o fato de se tratar de um empréstimo só reforça a importância de que sejam observados realmente os princípios constitucionais na aplicação das regras de um organismo internacional.
Como um exemplo desse problema, eu trago aqui o Acórdão 645 de 2014 do plenário do TCU, relatado pelo ministro Marcos Benquerer. Aqui eles estabeleceram claramente que não pode conter, né, uma licitação internacional, enfim, com aplicação de regras de um organismo internacional, não pode conter regras conflitantes com a Constituição Federal, uma vez que os princípios constitucionais prevalecem em caso de divergência com as normas dos organismos de financiamento. E o acórdão continua: a exigência não justificada do ponto de vista técnico-econômico de experiência mínima de 10 anos na prestação de serviço similar ao licitado consubstancia restrição ao caráter competitivo do certame. Aqui era um caso em que havia financiamento estrangeiro e o edital da licitação exigia que o licitante tivesse uma experiência de no mínimo 10 anos na prestação de um determinado tipo de serviço. E o TCU entendeu que essa exigência de experiência por no mínimo 10 anos era incompatível com os princípios constitucionais e, portanto, afastou essa exigência, ainda que ela tivesse fundamento no regulamento do organismo internacional, ela era uma exigência incompatível com a Constituição. Em um outro acordo interessante, o Acórdão 1866 de 2015 do plenário também do TCU, que também tratou de licitação com financiamento internacional e se entendeu aqui que quando incompatível com as regras estabelecidas por essas entidades, exceto se tais regras implicarem inobservância de princípios da Constituição Federal. Ou seja, era possível aplicar as regras editadas pelo organismo internacional, mas elas deveriam ser afastadas quando fossem incompatíveis com regras estabelecidas pela Constituição brasileira. Então, de novo, né, o TCU confirmando esse entendimento e essa relevância dos princípios constitucionais também nas licitações com financiamento internacional. O quarto requisito, são 5 ao total, o quarto requisito para a aplicação de regras dos organismos internacionais é que haja indicação no contrato de empréstimo ou doação. Esse é um requisito novo, a Lei 8666 não fazia menção a esse requisito, mas a 14.133 faz no artigo 1º, parágrafo 3º. Ela estabelece, portanto, que no contrato de empréstimo ou no contrato de doação deve estar expresso lá que vai ser aplicado o regulamento do organismo internacional. Normalmente, esse é já uma exigência que todos já conhecem, que esses organismos internacionais fazem de todo modo, mas é necessário que isso esteja registrado, esteja expresso no contrato de doação ou no contrato de empréstimo. E o quinto e último requisito é que haja um parecer favorável do órgão jurídico contratante do financiamento previamente à celebração do contrato. Esse também é um requisito novo. A Lei 8666 não previa a necessidade de um parecer favorável prévio e a Lei 14.133 prevê a necessidade desse parecer jurídico do órgão contratante, ou seja, da administração pública que está realizando a licitação, que vai realizar o contrato. Notem que a lei fala em parecer favorável do órgão jurídico, não fala em parecer, seja em qual for o sentido, né? Ou seja, ela não exige que haja simplesmente um parecer jurídico, ela exige que esse parecer seja favorável à aplicação das regras do organismo internacional. Portanto, no meu entendimento, aqui a lei está prevendo uma hipótese de parecer vinculante. Normalmente os pareceres jurídicos são pareceres não vinculantes, são pareceres que o administrador público vai levar em conta na decisão que ele vai tomar, enfim, nos caminhos que ele vai dar para um determinado processo administrativo. Não é um parecer vinculante, mas é um parecer informativo que o administrador público vai levar em conta na sua decisão. Aqui, a lei, ao falar em parecer favorável, ela está me parecendo que está estabelecendo uma hipótese de parecer vinculante. Ou seja, o parecer tem que ser favorável. O administrador público pode até não ir adiante, entender de outra forma e não fazer a contratação, não fazer a licitação com o organismo internacional, mas ele não pode ir contra o parecer precisa ser favorável à aplicação das regras do organismo internacional e, portanto, me parece que é uma hipótese de parecer vinculante efetivamente. O sexto e último requisito acabou sendo vetado, né, mas seria a exigência de um despacho motivado pela autoridade superior da administração do financiamento. Esse dispositivo acabou sendo vetado até
por uma questão de redação, ele não era muito claro em estabelecer qual era a autoridade superior da administração do financiamento. Enfim, ele gerava muito mais dúvidas do que qualquer tipo de esclarecimento e se entendeu pelo veto a esse dispositivo. Então são esses os 5 requisitos que hoje precisam ser observados para que haja a realização de uma licitação aplicando-se às regras do organismo internacional e não à legislação brasileira. É óbvio que a legislação brasileira dá suporte à aplicação das regras do organismo internacional, porque afinal de contas existe uma previsão legal que permite essa abertura, mas o procedimento da licitação pode ser muito diferente daquele da Lei 14.133. O procedimento vai ser o do organismo internacional, do regulamento, da guideline do organismo internacional, e isso é possível desde que sejam atendidos esses 5 requisitos que eu mencionei. Então, aqui a gente termina essa parte a respeito dos requisitos para aplicação dos regulamentos dos organismos internacionais em licitações com financiamento externo.